Voltamos e vamos direto para a próxima aula. Dessa vez, o professor Wellington vai esclarecer suas dúvidas sobre a dengue, um assunto que pode estar presente nas provas desse ano. É hora de mais uma aula de biologia. Olá, moçada! Nós estamos aqui novamente para falar de alguns temas aqui da biologia, temas atuais, contextualizados, e que provavelmente farão parte, já fizeram e farão parte da prova de vestibular de vocês. Então, o primeiro tema aqui da aula de hoje é a respeito da dengue. Muito bem, então vamos falar sobre ela. A dengue é a principal doença virótica, isto é, causada por vírus e transmitida por um artrópode no Brasil. É a de maior importância em termos de saúde pública. Ela é causada por um vírus. Esse vírus é chamado de arbovírus. O arbovírus é todo vírus transmitido por artrópode. E no caso da dengue, são 4 tipos de vírus. O DN1, o DN2, o DN3 e o DN4. Em geral, esses vírus, eles têm assim o mesmo nível de quantificar a doença. Quer dizer, um não é mais que o outro, pior que o outro, melhor, enfim, né, ou menos pior. Eles se equivalem, né? E ele é composto de um único filamento de RNA e a pessoa, quando teve já um tipo de dengue, por exemplo, tipo 1, ela não vai ter mais esse tipo 1. Ela poderá ter o 2, o 3, o 4, mas o 1 não mais. Quando ela tem o 1 e o 2, o 1 e o 2 ela não pode mais. Quer dizer, o ser humano desenvolve uma imunidade permanente, né? Ao sorotipo que causou exatamente essa doença, né? Então, e uma temporária aos outros, mas realmente temporária aí, né? Na verdade, uns 6 meses, mais ou menos. Agora, a transmissão dela se faz pelo mosquito Aedes aegypti. Tá? Esse é o principal, enfim. Também especula-se esse Aedes albopictus, mas não em termos de Brasil. E sim, praticamente ele tem alguma importância assim lá no sul da Ásia e tal, mas não com relação a doenças no Brasil. Então, realmente é o Aedes aegypti. Esse mosquito é atraído por altos índices de temperatura e umidade. Exatamente o que faz com que essa doença tenha um alto índice na época mais chuvosa e de temperatura maior, que é o verão, né, no caso dezembro, janeiro, fevereiro, até março. Ele tem uma certa rejeição à claridade, é atraído por pessoas quando vestem roupas escuras. A reprodução dele, né, das larvas, ocorre em água limpa, parada, né, exatamente a partir da postura de ovos da fêmea. Esse mosquito adulto vive em média de 30 a 35 dias e o ovo pode ficar ali em ambiente seco, resistir até uns 450 dias. Já houve casos em que uma fêmea, né, do mosquito, uma fêmea contaminada, pôs os seus ovos e as larvas já nasceram contaminadas com o vírus. Quer dizer, já houve casos assim, se bem que não é uma coisa muito comum. Agora, com relação aos sintomas e o tratamento, tá? Eu vou falar apenas da dengue clássica. A dengue clássica, ela se caracteriza como a maioria das infecções, né? Com as infecções como uma febre alta, né? Cefaleia, que é dor de cabeça, mialgia, dor muscular, artralgia, que é dor nas articulações, né? Chega até a doer os ossos assim, uma dor atrás dos olhos, né? Que é a dor retroocular, náuseas, vômitos, né? E algumas manchas vermelhas, a gente chama de exantemas, né? Seguido de coceiras, de pruridos. Quer dizer, são os sintomas assim de uma dengue clássica. Como toda virose, eu posso dizer
que não há um medicamento específico que você tome e vá destruir aquele vírus. Então necessita da atuação do nosso sistema imunológico, do nosso sistema de defesa. Mas o que devemos fazer é, através de analgésicos e antitérmicos, você controla a temperatura, né, a febre e a dor. Isso para, então, gerar conforto ao paciente. E esse antitérmico geralmente usado é o paracetamol. Tá? Assim, em hipótese alguma, deve ser administrado o ácido acetil salicílico, o AS. Esse ácido acetil salicílico, por que ele é sempre contraindicado? Porque ele aumenta o risco de uma pessoa ter hemorragia. Então, se na dengue já existe, vamos dizer, uma ameaça dele ter hemorragia, você não pode, em hipótese alguma, tomar nada que tenha o ácido acetil salicílico, né? Diretamente AS ou qualquer medicamento que contenha o AS em sua fórmula. Então, isso é totalmente contraindicado. Agora, importante na dengue também é verificar medidas profiláticas. É o mais importante para a doença. Primeira coisa, você deve evitar a procriação do mosquito. Como que você vai? Primeiro, você vai eliminar locais que acumulem água limpa, como um pneu, garrafa, uma lata jogada, né? Por isso que realmente deve-se evitar ao máximo o acúmulo de locais que acumulem água limpa. Em seguida, você pode aplicar inseticida, que vai impedir o desenvolvimento do mosquito, quer dizer, é o chamado fumacê. Você vai aplicar direto o inseticida no mosquito. Você pode também aplicar inseticidas, assim, vamos dizer, mais modernos, e que impedem a formação de um exoesqueleto de quitina no inseto. Ele não tendo todo o artrópode, todo o inseto, tem um exoesqueleto quitinoso. Então, se você impede a formação desse esqueleto externo, essa parede externa, ele está sujeito a morrer facilmente. O que mais? Você pode utilizar inseticidas de origem vegetal, que não fazem mal, não são tóxicos nem nada, e inibe a reprodução do mosquito. E também existem alguns laboratórios, algumas universidades, que pesquisam controlar as larvas através de bactérias. Quer dizer, desenvolvem bactérias exatamente para matar as larvas dos vetores. Portanto, com esses métodos, enfim, né, com esses procedimentos, pode-se diminuir bastante a população de mosquitos e, consequentemente, da doença. Então, realmente é muito importante que a população também tenha parte nisso, né, que eu acho mais importante de tudo mesmo, é a população não acumular lixos nas ruas, enfim, recipientes que vão reter essa água da chuva. Muito bem. Agora, para a gente fixar isso, eu selecionei um teste exatamente sobre essa doença, lá da Universidade Estadual de Goiás. Vamos ver. Chega quase a 300% o aumento do número de casos de febre hemorrágica da dengue. Isso em Goiânia, comparando-se os cinco primeiros meses do ano com o do ano passado inteiro. No estado todo, o crescimento da forma mais grave da dengue, né, que é a hemorrágica, no período em relação a 2004, foi de 105%. A doença que já tem óbitos confirmados laboratorialmente esse ano pode ter causado outras 7 mortes. A última morte suspeita foi registrada em Anápolis no dia 30 de maio. Então, sobre a dengue e as suas manifestações, vamos julgar 3 frases, né? Vamos lá. Primeira frase. O paciente com dengue deve manter-se em repouso. Ingerir muito líquido, sim. Usar medicamentos à base de ácido acetil salicílico, como aspirina, AS, evidentemente que não, né? Para aliviar as dores e a febre, diminuir o risco de hemorragias, claro que não. Então, quando se usa o ácido acetil salicílico, né, o risco de hemorragia é grande. Assim como eu disse, por exemplo, o cara, né, pegou a dengue tipo 1, não teve complicações hemorrágicas, né? Se ele pega um tipo 2, ou um tipo 3, ou um tipo 4, na segunda vez que ele tem, menos a 1,
a chance dele ter uma hemorragia maior, a dengue hemorrágica. Na terceira vez, ainda mais. Então, esse foi um grande problema, inclusive, que no Brasil tínhamos apenas o vírus tipo 1, 2 e 3. O 4 não, mas agora o 4 também existe no Brasil. Quer dizer, a chance, então, de uma dengue hemorrágica aumentou, né? Mas vejamos agora o item número 2. O vírus da dengue, ao se instalar no corpo do indivíduo, provoca inflamação dos vasos sanguíneos, causando um consumo exagerado de plaquetas, e aí a falta delas interfere na hemostasia, quer dizer, na retenção do sangue, na contenção da hemorragia. E o organismo passa a apresentar uma forte tendência a ter hemorragias. Está perfeito, está certinho. O item 3, o único agente etiológico da dengue, né, é o mosquito Aedes aegypti. Dessa forma, seu combate é a principal medida profilática para se evitar a doença. Então, em primeiro lugar, já está errado, porque o mosquito Aedes aegypti não é o agente etiológico. O agente etiológico é um vírus, tipo 1, 2, 3 ou 4. Então, agora, vamos verificar qual a resposta correta. Letra A, apenas a posição 1 é verdadeira. Não. Letra B, apenas a proposição 2 é verdadeira. Sim, como nós vimos, então tem que ser resposta B, apenas a proposição 2 é verdadeira. Muito bem. Então, com isso, nós concluímos essa primeira parte da aula e, exatamente, então não esqueçam que dengue é um assunto que tem caído e provavelmente nas futuras provas também vai ser questão, né, como anteriormente. Então, não esqueçam, o agente causador, o agente etiológico é vírus, o vetor, o transmissor, é o mosquito Aedes aegypti, o principal, né? E realmente a parte perigosa da dengue é ela se tornar hemorrágica. Isso, geralmente, a partir da segunda vez, da terceira, enfim. Tá? As medidas profiláticas, sempre importantes, né? Combater o mosquito, os locais que acumulam água, né? Até o controle biológico com bactérias que matam larvas, certo? Enfim, um tema importante e vocês têm que ficar atentos. Agora, na segunda parte da nossa aula, eu vou falar um pouquinho para vocês de taxonomia. Taxonomia é o sistema de classificação que nós usamos. O sistema de classificação atual, na verdade, ele foi, vamos dizer, inspirado nesse que vocês têm aí, no Linneu. Então, o Carl Linneu foi um botânico, médico, sueco, e que lá em 1735, ele escreveu um livro chamado de Systema Naturae. E nesse livro, ele propunha uma classificação para todos os seres vivos aqui na Terra, que não eram muito conhecidos ainda. Mas ele propôs um sistema de classificação que era baseado em táxons, em categorias, vamos dizer, em pastinhas. E ele usava 5 táxons, 5 categorias. Ele usava o reino, a classe, a ordem, o gênero e a espécie. Ele usava 5. Ele, então, não usava os Fs, isto é, nem o filo, nem a família. Ele usava os demais. O critério para que ele colocasse nessas categorias, nessas pastinhas, vamos dizer, não era o da evolução, porque na época ninguém se falava a respeito de evolução. Eles eram fixistas. Isso era em 1735. Então, ele se baseava apenas na anatomia externa, o que não é muito correto, né? Agora, o sistema atual de classificação se baseia no Linneu e ainda acrescenta mais 2 categorias, os Fs, o filo e a família. Então, fica reino, filo, classe, ordem, família, gênero, espécie. Aí ficam 7. E o critério que se usa hoje para colocar os animais, os vegetais, os seres vivos nessas categorias é o da evolução. Então, são critérios de anatômicos, embriológicos, bioquímicos, ecológicos, e aí se determina, né, o grau de evolução, o parentesco entre as espécies. Então, o que você vê exatamente no esquema, né,
dessa pirâmide de reino, filo, classe, ordem, família, gênero, espécie. Eu coloquei nessa pirâmide porque aí eu represento o número. Eu tenho, por exemplo, o reino animal dividido em filos. Um filo dividido em classes, uma classe em ordens, uma ordem em famílias, uma família em gêneros, gêneros e espécies. Quer dizer, à medida que nós descemos, aumenta o quê? O número, mas o tamanho diminui. E a sequência é essa: reino, filo, classe, ordem, família, gênero, espécie. E para fixar melhor isso, então, vamos ver a classificação da onça. Você pode ver aqui. A onça pertence ao reino animal, assim como vários outros animais, uma lula, um cavalo, um elefante, uma estrela do mar, enfim. Se eu quero um grupo menor, eu divido o reino em filos. Então, existem vários filos. Filo dos poríferos, quinidários, anelídeos, artrópodes, moluscos, cordados. E, no caso, a onça pertence ao filo dos cordados, que basicamente, vamos dizer, são os vertebrados, com adição de mais alguns. Então, o grupo já ficou menor. Aí eu pego esses cordados, eu abro em várias classes. Qual classe pertence à onça? Dos mamíferos, junto com uma baleia, um ratinho, um elefante, uma vaca. Mas mesmo assim, o grupo ainda é meio misturado. Então aí a gente divide a classe em ordens. Qual é a ordem da onça? Entre os mamíferos, a ordem dela é dos carnívoros, junto com um urso, um cachorro, um leão, né? Um leão marinho. Quer dizer, o grupo está ficando cada vez menor. Então, à medida que eu desço, as pastas vão ficando menores e o número delas aumenta. Então, aí, a ordem eu divido em famílias. Notem que família é um nome que nós escrevemos em latim e que termina sempre em idae. Você pronuncia idé. Então, no caso da onça, a família é Felidae, que é dos felinos. Depois eu divido ainda num grupo menor, que é o gênero Panthera. Então ali tem o leão, tem a onça, e aí eu quero um grupo menor, eu pego a espécie. Que no caso, a espécie, ela vai constar de 2 nomes. Eu volto a repetir o gênero e acrescento aquele segundo nome. Então fica Panthera onca. Quer dizer, vocês observaram que nós partimos do reino, que é um grupo gigante, e descemos, num grupo em que eles se parecem mais, que é o da espécie. Então, essa divisão, essa classificação em pastas, né, na verdade, começou ali com Linneu, que hoje nós fazemos algo parecido. Da mesma forma, quando você classifica, você guarda, você vai ordenar aqueles teus arquivos no computador, você também coloca em pastinhas, né? São pastinhas dentro de pastinhas para classificar aqueles arquivos. Às vezes são milhares, milhões de arquivos. Quer dizer, quando hoje no computador se usa as pastinhas, não é nada novo. Essa ideia começou lá em 1735 com o Linneu. Então é assim, né? Agora você pode observar, por exemplo, no caso de peixes, né? Aqui, ó, você tem o pintado e o cachara. São 2 espécies próximas. Você pode ver, né, que a gente inclusive pesca muitas vezes no Pantanal, nos rios, né, que tem por aqui também. Então o nome do pintado, né, que é o Pseudoplatystoma corruscans, e o cachara, que é o Pseudoplatystoma fasciatum. Quer dizer, na verdade, eles têm o mesmo gênero, só que as espécies são diferentes, né? Se os gêneros são iguais, tudo que ficou para cima tem que ser igual. Se os gêneros são iguais, então a família é igual, a ordem é igual, a classe é igual, o filo é igual, tudo que fica para cima tem que ser igual. Tá certo? Então agora eu quero exatamente mostrar para vocês a definição do que é espécie. Vejamos. Espécie vai ser o quê? Um conjunto de indivíduos semelhantes, não precisa ser idênticos,
com o mesmo cariótipo. O que é cariótipo? É aquele conjunto de cromossomos, é o número, é o tamanho, é a forma. Então, eles são semelhantes, têm aquele mesmo conjunto cromossômico e são capazes de trocar genes entre si. O que quer dizer trocar genes entre si? É que eles podem se cruzar e produzir descendentes férteis. Isto é, eles só trocam genes entre eles. Eles estão isolados de outras espécies em termos reprodutivos. Quer dizer, eles só trocam genes entre eles. Nós só trocamos genes entre nós, para que uma espécie não misture genes com a outra. Então é óbvio. Então, às vezes, até duas espécies meio próximas, mas diferentes, até podem se cruzar. Mas aí nasce um híbrido que é estéril. Então, por exemplo, vai cruzar a égua com o jumento. São duas espécies diferentes. Dá o quê? A mula, que é o quê? Estéril, geralmente estéril. Né? Por exemplo, você pode cruzar até aquelas duas espécies ali, né, do pintado, da cachara, mas vai dar o quê? Um híbrido, geralmente estéril. O cão com o lobo, geralmente dá um híbrido estéril. Então, agora, eu vou mostrar para vocês, né, algumas regrinhas básicas de classificação. Mas realmente são regrinhas básicas, que inclusive caem nessas provas de vocês, né, ou de forma de múltipla escolha, ou de questão que já é discursiva, como caiu na FUVEST, na Unicamp, na VUNESP, enfim, é muito comum. E veja, vocês não precisam querer decorar nome científico de planta, de animal, não há essa necessidade. Certo? Eles dão para vocês os nomes científicos apenas para vocês julgarem, né? Se está certo, se está errado, sabe? Então, ninguém vai pedir para você decorar nome nenhum, não existe isso, né? Então, como tem caído assim, né? Primeiro fator, por que os nomes científicos eles sempre são escritos em latim? Por quê? Primeiro, o latim é uma língua universal. Então, se eu escrevo, por exemplo, que a abelha é Apis mellifera, ela é Apis mellifera em qualquer lugar do mundo. Se eu escrevo que a onça é Panthera onca, ela tem esse nome em qualquer parte do mundo. Então, não existem variações ou nomes regionais. Até pode existir, mas cientificamente não. Então, o latim é uma língua universal e é uma língua morta, quer dizer, ela nunca mais vai mudar. Por isso que se usa o latim, né? Mas também, geralmente a gente escreve num sistema binominal, duas palavras. Ou seja, o primeiro nome é o gênero e é escrito com a inicial maiúscula. E geralmente é um substantivo. E o segundo é chamado de epíteto específico ou espécie. E é escrito normalmente com inicial minúsculo. Então esse nome, ele é, como por exemplo aparece aí, o Felis pardalis, que é a jaguatirica. Então, o primeiro nome é o gênero, o segundo é epíteto específico ou espécie. Esse nome é escrito normalmente em itálico ou negrito, ou se você está no manuscrito, você põe grifado. Então, essa é a regra básica. Existem algumas variações. Por exemplo, às vezes, ao invés de dois nomezinhos, aparecem três palavras. Quando aparecem três escritas direto, então é o da subespécie. Então aí fica assim, o primeiro nome é o gênero, o segundo é a espécie e o terceiro é a subespécie, né? Então fica gênero, espécie, subespécie, né? Nesse caso, o terceiro é o da subespécie ou raça. Então, raça e subespécie é a mesma coisa. Como existem raças, né? Por exemplo, raças de cachorro, certo? Tem raças de cavalo, de boi, de porco. Enfim, o terceiro é o da raça. Como, por exemplo, você pode ver, né, a própria pomba, né, que é a Columba livia domestica. Então, o primeiro nome, gênero, o segundo, espécie ou epíteto específico, e o terceiro, subespécie ou raça.
Agora, também existe uma outra regra, que também são 3, mas aí é a do subgênero. Subgênero, aí são também 3 nomes, o primeiro é o gênero, o segundo nome vem escrito entre parênteses e com inicial maiúscula, então não pode ser espécie, então nesse caso ele é um subgênero, e o terceiro nome é o da espécie, o epíteto específico. Então, repetindo, o primeiro nome é o gênero, o segundo vem entre parênteses com a inicial maiúscula, é o subgênero, e o terceiro é o epíteto específico ou espécie, como, por exemplo, o próprio Aedes albopictus. Então, fica Aedes Stegomyia albopictus. Como esse Stegomyia vem entre parênteses e a inicial maiúscula, não é uma espécie ou epíteto, não, é um subgênero. Então fica Aedes, é gênero, o Stegomyia, subgênero, albopictus, a espécie ou epíteto específico. Muito bem. Então, eu escolhi um teste para nós podemos aplicar aí, né, essas regrinhas que eu falei para vocês e que sempre caem. Então, eu escolhi justamente um teste que é da Faculdade Evangélica aqui no Paraná, em Curitiba, a Faculdade de Medicina. Falando que o Carl von Linné, né, naturalista, botânico, até médico, sueco, né, professor da Universidade de Uppsala, conhecido como Carl Linneu, né, em português, ele é fundador do moderno sistema de classificação dos seres vivos, um dos pais da ecologia moderna e maior sistemata de todos os tempos. Então ele escreveu, como eu comentei com vocês, a obra Systema Naturae, né, que ele propôs uma forma simples, né? Ele precisa de identificar, só que ele não usou como critério a evolução, porque na época ninguém, né, sabia nada disso. E ele chamou de unidade básica de classificação ou espécie. Então, um exemplo, essa cobra nossa, a jararaca, é a que causa o maior número de acidentes, né, com cobras no Brasil. Então, ela é classificada nesse sistema aí, binominal, como Botrops jararaca. Considerando, então, o processo de classificação acima referido, avalie as afirmativas. Então, vamos colocar aí falso ou verdadeiro. Então, na verdade, na prova da evangélica, é assim, é uma ABCDE, né? Uma múltipla escolha, mas na verdade você pode ter, você vai colocar falso ou verdadeiro, você pode ter mais de uma alternativa verdadeira. Por isso que nós vamos colocar o falso ou verdadeiro. Letra A. O nome específico é sempre composto de 2 palavras. A primeira, a espécie, e a segunda, a subespécie. Bom, isso é falso. Por quê? A segunda não é subespécie. Quando o sistema é binominal, a segunda é espécie, ou epíteto específico. Então é falso. Letra B. O nome subgenérico. Então, quando tem subgênero, dessa cobra é jararaca. Não, na verdade, o jararaca é o epíteto específico, ou espécie, né? E o nome genérico é Botrops. Não. Então, né, na verdade, até é possível você escrever só Botrops, pode ser o genérico, mas o subgenérico de jararaca é impossível, né? Então, falso. Letra C. Isso é uma pegadinha que às vezes eles fazem com vocês. Deve haver maior grau de parentesco entre Botrops asper e Euproctus asper do que entre Botryex aurifer e Botryex lateralis. Na verdade, nos 2 primeiros nomes, certo? Naqueles 2 primeiros nomes, os gêneros já são diferentes. Se os gêneros já são diferentes, as espécies são diferentes, mesmo que os nomes sejam iguais, porque é só um adjetivo. Mas se os gêneros são diferentes, as espécies são diferentes. Agora, a Botryex aurifer e Botryex lateralis, realmente aí os gêneros são iguais. E para cima tudo é igual. Então, se o gênero é igual, a família, a ordem, a classe, o filo, tudo. Quer dizer, então, o maior parentesco se dá nos 2 últimos. Quer dizer, o maior parentesco é entre Botryex aurifer e Botryex lateralis. Portanto, a frase está falsa.
Na letra D, as espécies Bothrops insulares e Bothrops atrox devem pertencer à mesma família. Se os gêneros são iguais, as famílias são iguais, as ordens, as classes, os filos, né? Então, se eles têm gêneros iguais, as famílias são iguais, a ordem é igual, sim, da Bothrops jararaca. Sim, é verdade. E por fim, a resposta E, a espécie Bothrops jararaca inclui o gênero Bothrops e o epíteto específico jararaca. Sim, está perfeito. Um é gênero, o outro também pode ser chamado de espécie ou de epíteto específico. Então é assim, né? As 3 primeiras são falsas e as 2 últimas alternativas são verdadeiras. Então vocês viram uma forma de aplicação exatamente dessas regrinhas. Então não há necessidade de você saber qual era o nome científico dessas cobras. Assim como não há necessidade de saber nome científico da maioria dos animais, nem de vegetais, nem nada. Só aplicar essas principais regrinhas que eu selecionei para vocês. Certo? Existem outras, mas não tão importantes quanto essas. Portanto, fica aqui a dica para vocês, a referência para vocês, desses 2 assuntos. Primeiro, de dengue, um assunto que sempre vai ser preocupação de autoridades sanitárias e também, evidentemente, vai estar presente nas provas de vocês. E o segundo, desse sistema de classificação, que o mecanismo deles é muito interessante, né? Não é para cobrar nada de decoreba, e sim de você saber se são gêneros iguais, espécies iguais, enfim, se há mais parentesco ou menos parentesco. Então é isso, fica aí a minha sugestão e também o meu abraço para vocês, tá? Realmente que vocês se deem muito bem nas provas e realmente até a próxima. Até lá. Vamos conferir agora algumas dicas do professor e orientador vocacional do Positivo, Ivo Carraro, para sua preparação para as provas desse ano. Procure dormir bem à noite, o sono é o grande aliado da memória e do bom humor. E tente chegar no local da prova com uma certa antecedência. Correria de última hora é prejudicial. Está na hora de fazer aquele intervalo, para você relaxar, descansar e se preparar para as próximas aulas. Até daqui a pouco, voltamos em 10 minutos.